O que você investiga ou me questiona sobre a conexão com a realidade, a conexão com a realidade de cada indivíduo é muito difícil de ser concretizada, realizada. Primeiro porque o indivíduo não reconhece ou desconhece, melhor dizendo, sua própria realidade. Segundo, que muitas vezes alguns imperativos, alguns pontos que são fundamentais dentro dessa realidade do indivíduo é tão dolorosa para que ele se confronte com ela, ou que ele se aproxime dessa realidade, que ele não suportaria de dor. Terceiro, vivemos em um contexto, do ponto de vista ilusório, social ilusório, tão grande do imaginário, né? Imaginário aí, diga-se de passagem, que envolve religião, política, família, sociedade, uma série de coisas que o indivíduo dificilmente ele consegue se aproximar dessa realidade dele. Por esses fatores todos que eu comentei. E quando ele consegue, o mínimo que seja, se sentir algum tipo de dor profunda, ele se afasta, o que também é natural. Ninguém gosta de sentir dor, e sentir dor não faz bem a ninguém. Aí vem o mais interessante de toda essa história. Nós precisamos fazer essa conexão, tirar o véu que cobre os olhos da alma e ver a nossa realidade. É nesse aspecto que eu tenho dado aqui não só parabéns, mas como a minha gratidão profunda à doutrina espírita, porque o espiritismo ele tira o véu que nos cobre os olhos e faz com que a gente veja muito mais além as questões da vida, do aqui e do agora, e do aqui e do agora e de sempre, e do aqui e do agora de antes e do futuro. Mas fazer a conexão com a nossa realidade, nós não podemos, nós não temos o direito de obrigar quem quer que seja. Muitas e tantas vezes a pessoa vem para a terapia e faz, às vezes, anos de terapia e não consegue mesmo fazer contato com sua realidade maior. Isso não é um demérito, absolutamente. É uma questão de oportunizar-se ou não. Nós sabemos quando o indivíduo entra, de fato, em processo terapêutico, quando não entra. Mas, até mesmo essa distância dessa aproximação da realidade, né? É que aí ele entraria, de fato, no processo terapêutico. Isso é profundamente complexo de manejo, porque o indivíduo não sabe por que tem medo. Ele só sabe que tem medo. Ele é evasivo, evadir porque é necessário para a sobrevivência, mas ao mesmo tempo ele quer, porque ele quer curar-se, ele quer tratar-se, ele quer acabar com todos os sofrimentos que ele carrega na vida, nos ombros dele, na cabeça dele, na alma dele. Então nós temos que ter esse leque de possibilidades para compreender que é fundamental fazer contato com a realidade nossa, mas é preciso cuidado e cautela e muito zelo com nós. Nós precisamos zelar por nós mesmos, porque ninguém zela se ninguém está dentro de você. E muitas e tantas vezes nem você está dentro de você. Estou me referindo aí aos processos de ordem obsessiva heterogênea, que vem de fora para o indivíduo, porque existe o processo obsessivo que é de dentro para fora, é a chamada auto-obsessão. A hetero-obsessão vem de fora para dentro,
solapa o indivíduo. Existe um livro muito bonito, eu já comentei aqui algumas vezes, chamado agora esqueci. Complexos de culpa, não, que trata sobre personalidades duplas, múltiplas personalidades. De Hermínio C. Miranda, múltiplas personalidades. Se eu estiver equivocado, me perdoe, mas estou pesquisando aí no nosso amigo Google, que você vai saber. Em que Hermínio comenta um caso de que o indivíduo só foi se dar conta de si mesmo quando ele completou 45 anos de idade. Ou seja, até os 45 anos de idade, o indivíduo apenas vegetava, do ponto de vista físico e psicológico. Quem assumia o lugar dele no psiquismo dele eram 5 espíritos. Cada um tinha uma função. Quando ele estava muito alegre, muito brincalhão, muito estonteante, era o espírito de uma criança que se manifestava através dele. Quando ele estava muito depressivo, era o espírito de um ex-militar que estava junto dele. Então por isso que eu fiz essa brincadeira dizendo, quando é que você está dentro de sua própria pele? Quando é que você, espírito, está dominando você mesmo, né? Quando existe essa possibilidade de outros dominarem o seu pensamento, dominar você por completo. Aí a coisa pegou, não foi? Aí a coisa ficou feia e preta. Ficou escura. Tudo turvo. É possível, sim. É possível que um espírito ocupe o seu corpo integralmente. Aí você pergunta, e eu vou para onde? Eu também estou fazendo essa pergunta, lendo, estudando e querendo respostas. Me lembro que Chico Xavier, em um livro do Dr. Inácio Ferreira, Psicografia de Carlos Barcelos, na página 234, o título do livro é Fundação Emmanuel. O Dr. Inácio pergunta a Chico, e Chico diz, sim, Inácio, é possível acontecer isso. Agora, é tão complexo de eu explicar para você que você não iria entender do mesmo jeito. Então fica para outra oportunidade. E Dr. Inácio, com sua habitual humildade aqui no sentido profundo, não no sentido prosaico, porque Dr. Inácio é brincalhão, ele é muito espírito que eu estou falando. Ele é muito cheio de gracejos e alto astral, mas isso também representa seguramente um sistema de defesa dele para que ele possa conviver com tantas adversidades. Dr. Inácio Ferreira, quando encarnado, era um médico psiquiatra, dirigia um centro de psiquiatria muito complexo e muito grande para a época, na cidade de Uberaba, e ele trabalhava lá todos os seus pacientes, entre aspas, aqueles pacientes psiquiátricos, utilizando-se de técnicas do espiritismo, técnicas de desobsessão, técnicas de harmonização. Então, o Dr. Inácio Ferreira, ele sempre fez isso. E quando ele era médico da Terra, sofria sérias críticas e perseguições de alguns colegas, e principalmente de um professor que ele tinha, porque ele aplicava o espiritismo na área médica. Então nós temos que aprender a fazer contato com a nossa realidade para que a gente possa dizer, eu não sou isso, eu não estou assim porque eu quero, eu estou nessa condição por isso e por isso. Eu posso mudar a minha condição, porque eu conheço os meus limites. É por isso que é tão fundamental que você passe a entender um pouco de você mesmo. Porque você habita a sua pele. A pele aqui. Você habita aqui dentro. Você é espírito que me ouve, é espírito que estou falando aqui. Quem está falando aqui não é um pedaço de carne que tem boca, tem dente. Não, quem está falando aqui é um espírito que está, no momento, vestindo esse corpo.
Então, se alguém lhe perguntar assim, você já falou com o Espírito alguma vez? Você diga, já sim. Nós falamos com o Espírito todo dia, quando nós falamos uns com os outros. Nós somos Espíritos. Então nós precisamos aprofundar cada dia mais essa sonda na investigação para responder quem eu sou. Sem isso estamos fadados a incorrer num erro gravíssimo. Significa julgar os outros e não julgar a nós mesmos, e não julgar as nossas próprias condutas, e não julgar o nosso próprio comportamento, por ignorar o que nos leva a ter esse comportamento. E aí viver uma vida, como diz na gíria, uma vida adoidada, né? Seja o que Deus quiser. Deus não quer nada. A única coisa que Deus quer é que você se melhore, que você evolua. Então é preciso que você tome conta da sua vida. E para tomar conta da sua vida, você precisa saber quem é você. Aí você precisa se aproximar da sua realidade. Eu sei que vai doer muito, 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 porque não é fácil. Mas é o único caminho que você tem para sair dessa. Que, aliás, diga-se de passagem, foi você mesmo que se meteu. Que Deus só fez nos dar vida e todas as possibilidades da gente caminhar. É como uma planta. Qual é o mal que Deus faz a uma planta? Um peixe, pronto. Deus criou os peixes. Qual é a culpa que Deus tem do peixe de correr atrás do anzol? Nenhuma, não é? Então Deus não se mede em nada nessas questões. Deixa que todo ser vivo se desenvolva, cresça. Assim Ele faz conosco. Evolua. Eu quero ver você sair dessa. Evolua, cresça, porque Deus precisa de nós como nós precisamos de Deus. É uma parceria total e completa. Deus e nós somos parceiros. Eu disse aqui, não sei se você se lembra, somos co-criadores. Eu disse semana passada, somos co-criadores. É Deus quem cria tudo. Nós somos co-criadores porque nós transformamos as coisas que Ele criou em outras coisas. Deus criou a árvore, a gente corta a árvore e transforma numa cadeira. Nós somos co-criadores das coisas que Deus criou. Vamos pensar e refletir bastante sobre aproximar-se da realidade. Ele deixa um abraço amoroso de muita paz, muita paz. Que Deus abençoe você.